Fala meus Upers, como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer para vocês um resumo do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, além de muitas curiosidades, fatos históricos e tudo que cerca esse grande clássico, sendo considerado uma das peças mais importantes da literatura mundial. Esse livro serviu de inspiração para os álbuns Dois Lados Parte 1 e Purgatório, da banda John Wayne, que eu sou muito fã da banda e tive a chance de ir em um show e tirar uma foto com o novo vocalista, o Gui Chaves. Se você curte um rock mais pesado, eu recomendo muito. Então roda essa vinheta e vamos pro vídeo. A Divina Comédia é um poema narrativo escrito pelo poeta italiano Dante Alighieri. Dante Alighieri degli Alighieri foi um escritor, poeta, filósofo, teólogo e político. Não há registros da sua data oficial de nascimento. Temos informações dele ter nascido sob o signo de Gêmeos, entre o fim de maio e meados de junho. A referência mais confiável é a data de 25 de maio de 1265, um dia antes do meu aniversário, em Florença, e morreu em 14 de setembro de 1321 aos 56 anos de idade em Ravenna. Ambas as cidades estão localizadas na Itália. Ele começou a escrever a Divina Comédia em 1308 e terminou em 1321. Na Idade Média, a poesia era escrita principalmente em latim, o que tornava disponível apenas para uma parte da população. Mas ele não escolheu apenas ignorar essa tradição, mas escreveu a Divina Comédia em uma versão mais primitiva da língua italiana, o dialeto toscano. O livro trata-se de uma viagem do próprio autor em direção a Deus, dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada parte consiste em 33 cantos, além de uma introdução, somando 100 cantos, número que significaria a perfeição absoluta. O objetivo da Divina Comédia de Dante era mostrar aos pecadores pelo que suas almas passariam se não obedecessem às leis de Deus e não vivessem suas vidas justamente. Há muito simbolismo com os números ao longo do romance. O número 3 é um dos mais comuns e importante. No Inferno, a primeira parte da Divina Comédia, encontramos 3 bestas, um cachorro de 3 cabeças, o Cérbero, e um demônio de 3 faces. A razão pela qual Dante escolheu o número 3 é especificamente devido ao seu significado no cristianismo, referindo-se à Divina Trindade, sendo Espírito Santo, Deus e Jesus. Outro número significativo para a Divina Comédia é o número 7. Existem 7 pecados capitais e 7 terraços no purgatório. Por último, o número 9 é usado para os 9 círculos do inferno e as 9 esferas do céu. Existem muitos outros fatores sobre o simbolismo de cada número, mas aqui fiz um pequeno resumo de cada um deles para não deixar o vídeo tão longo. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em cada um dos círculos do inferno, mostrando seus detalhes e diferenças. O Purgatório, em que Dante e Virgílio viajam pelos 7 terraços, cada um deles representando um pecado capital, e o Paraíso, que com a orientação de sua amada Beatriz, ele percorre as 9 esferas celestes do céu. Ao contrário do inferno e do purgatório, na última parte do poema, o protagonista encontra virtudes, não pecados. A primeira parte da Divina Comédia começa com Dante perdido na floresta. Ele está confuso e não sabe como chegou lá. Ele é o protagonista e personagem principal de todas as 3 partes do poema. Sua jornada é um retrato autobiográfico onde ele inclui muitos de seus inimigos e figuras históricas do passado para intervir em um mundo complicado de céu e inferno. Ele está espiritualmente perdido e precisa de orientação para encontrar o caminho a Deus, chamado de caminho verdadeiro. Quando ele percorre os círculos do inferno, muitas vezes é retratado como tendo pena e compaixão pelos pecadores. Ele percebe que eles são culpados dos seus pecados, mas ainda acredita no que há de bom neles e acha seu sofrimento devastador. Ele também está apavorado com todos os horrores que encontra no inferno e parece um pouco assustado. Porém, Dante se mostra um personagem curioso, se assim podemos chamar, falando com muitos pecadores ao longo do caminho. Na floresta, ele vê uma montanha próxima e tenta escalá-la, mas seu caminho é bloqueado por um leão, um leopardo e uma loba, que, na opinião de vários estudiosos, têm sentido figurado e representam 3 tipos de pecados: a incontinência, o leopardo, a violência, o leão, e a fraude, a loba. O espírito de Virgílio vem para ajudá-lo a superar esse obstáculo e conduzi-lo através do inferno e do purgatório até o céu. Públio Virgílio Maro nasceu em 15 de outubro de 70 a.C.
e morreu em 21 de setembro de 19 a.C. Foi um poeta romano clássico, autor de 3 grandes obras da literatura, as Éclogas ou Bucólicas, as Geórgicas e Eneida. Virgílio é uma alma valente e corajosa. Ele representa a razão humana e a sabedoria adquirida ao longo dos tempos. Em sua jornada pelo inferno, eles encontram muitas feras e criaturas assustadoras, mas Virgílio enfrenta todas. Ele também é incrivelmente esperto e inteligente, sendo capaz de enganar qualquer criatura para ajudá-los, devido ser um excelente orador. Ele é um bom amigo, apoiando e confortando Dante quando ele se sente assustado ou inquieto com os desafios enfrentados no inferno e no purgatório. Ele entende que Dante e seu destino dependem dele, mas sempre sendo justo, repreendendo Dante quando ele fica muito mole e tem pena dos pecadores um pouco demais. Ele o incentiva a ser forte e corajoso. Seja como uma torre que, firmemente estabelecida, não sacode o topo para qualquer explosão que sopre. Purgatório, canto 5. Virgílio foi enviado para ajudar Dante por Beatriz, sua amada. Sua personagem foi inspirada em uma mulher real, também chamada Beatriz, que Dante conheceu quando era criança e por quem se apaixonou instantaneamente. Beatriz Portinari infelizmente morreu quando tinha apenas 25 anos. Dante escreveu muitos belos poemas dedicados a ela, elogiando sua beleza e amor. Dante e Virgílio se aproximam da entrada do inferno e veem um grupo de almas cujo destino será determinado posteriormente, pois não está claro se eles fizeram mais coisas boas ou ruins. Para chegar ao inferno, deve cruzar o rio Aqueronte. Caronte é um velho que leva almas para o outro lado do rio, e se você jogou God of War Chains of Olympus, vai lembrar da batalha épica contra esse personagem no game. Ele hesita em transportar Dante no início, porque tecnicamente ele ainda está vivo, mas Virgílio o convence a fazer de qualquer maneira, porque a jornada de Dante é supervisionada por Deus. Quando eles entram no inferno, eles veem uma inscrição em sua porta: Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Inferno, canto 3. Primeiro círculo, limbo. O primeiro círculo não consiste em pecadores, mas de pessoas que não são batizadas, ou eles vieram antes de Cristo, quando o batismo ainda não havia sido instituído, ou eles nunca foram batizados. Eles residem em um castelo com 7 portões, símbolos das 7 virtudes. As 7 virtudes são derivadas do poema épico Psicomaquia, escrito pelo poeta cristão Prudêncio do século IV, intitulando A Batalha das Boas Virtudes e os Vícios Malignos. A grande popularidade desse poema na Idade Média ajudou a espalhar esse conceito pela Europa. As virtudes são castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade e benevolência e humildade. Esse primeiro círculo é tecnicamente uma forma inferior de céu, onde os pagãos são presos e punidos por toda a eternidade. Aqui Dante e Virgílio encontram muitos filósofos, poetas e artistas gregos e romanos, como Homero, Ovídio, Sócrates, Cícero e até Júlio César. Segundo círculo, Vale dos Ventos. O segundo círculo tem uma aparência mais tradicional do inferno. Está escuro, cheio de gritos e sofrimento. Perto da entrada do segundo círculo está Minos, uma besta enorme que decide para onde as almas devem ser enviadas ao tormento. Nesse círculo contém pessoas que foram lascivas ao longo de suas vidas. Elas são punidas por fortes ventos que sopram sobre eles, jogando-os para frente e para trás. Esses ventos simbolizam a inquietação e a instabilidade das pessoas culpadas de luxúria. Dante e Virgílio notam muitas pessoas da antiguidade, mitologia e história grega e romana, como Cleópatra, Tristão e Helena de Troia. Entre outros pecadores punidos pela luxúria, eles encontram as almas de Paolo e Francesca da Ramilli, um casal condenado ao inferno por seu adultério e numerosos casos de amor. Dante, tão tocado e devastado por sua história, desmaia. Quando ele acorda, ele percebe que já chegou ao terceiro círculo do inferno. Terceiro círculo, Lago de Lama. No terceiro círculo do inferno, Dante e Virgílio encontram almas cujo pecado é a gula. Um monstro, cachorro/verme, Cerberus, cuida deles. Eles são punidos com chuva gelada e lamacenta, que cai sobre eles sem parar. Eles não têm permissão para ficar em pé, então a água lamacenta cobre todo o corpo enquanto estão deitados. A chuva lamacenta é um símbolo de destruição pessoal e da incapacidade de parar de comer.
Aqui o protagonista encontra a alma de Tiaco, seu adversário político de Florença. Quarto círculo, Colinas de Rocha. O quarto círculo do inferno de Dante é guardado por Plutão, um deus romano do submundo que também é considerado o deus da riqueza. Aqui os pecadores são divididos em dois grupos, aqueles que acumularam seus bens e aqueles que gastaram seus bens de forma excessiva. A punição deles é empurrar pesos muito pesados montanha acima, principalmente pedras, que simbolizam o seu desejo por dinheiro e bens sem fins. Lá Dante reconhece muitas pessoas com quem está familiarizado, como clérigos, papas e cardeais, todos os quais foram gananciosos ao longo de sua vida. Quinto círculo, Rio Styx. Neste círculo do inferno, Dante e Virgílio encontram pessoas que são culpadas de ira e fúria. Aqueles considerados culpados de estarem zangados e impacientes são imersos no Rio Styx, ou simplesmente são forçados a lutar entre si em sua superfície. Eles bebem a água do rio, lutam e se afogam. A água é composta por um líquido tóxico preto e eles são deixados lá para sofrer. Flegas é o barqueiro que ajuda Dante e Virgílio a atravessar o rio. Eles são parados por um grupo de anjos caídos. Furiosos, ameaçam convocar Medusa para que ela transforme Dante em pedra, pois ele não pertence ao mundo dos mortos. Mas um anjo chega e abre o portão para eles antes que Medusa possa chegar até eles. Sexto círculo, Cemitério de Fogo. O sexto círculo do inferno é para hereges, pessoas que têm opiniões contrárias às crenças cristãs. Lá estão enterrados em tumbas que os queimam vivos. Dante conversa com Farinata degli Uberti, um líder político que viveu na mesma época de Dante, que não acreditava em Deus. Ele também vê Epícoro, o Sacro Imperador Romano Frederico II e o Papa Anastácio II. Não posso passar por esse círculo do inferno sem lembrar da banda Slipknot, com a sua música The Heretic Ending, um clássico do álbum Iowa de 2001. What is like to be a heretic? Sétimo círculo, Vale do Flegetonte. A passagem para o sétimo círculo está bloqueada pelo meio-homem e meio-touro Minotauro de Creta, que ao explodir em fúria, acaba deixando espaço para que Dante e Virgílio possam passar furtivamente por ele. O sétimo círculo do inferno de Dante é dividido em 3 anéis, sendo o Vale do Rio Flageronte, Vale da Floresta dos Suicidas e o Vale do Deserto Abominável. Nesso é um centauro que carrega o protagonista até o primeiro anel. Uma curiosidade sobre esse centauro é que, ao morrer ferido por Hércules, disse à sua esposa Djanira que seu sangue era um poderoso afrodisíaco. Djanira então banhou uma túnica no sangue de Nesso e deu para Hércules vestir. O sangue revelou-se um veneno e levou Hércules à morte. Neste círculo, eles veem uma floresta habitada por arpias, criaturas mitológicas com corpo de pássaro e cabeça de mulher. Dante arranca um galho de uma árvore que grita de horror e dor. A árvore acabou por ser a alma de Pietro della Vigna. Ele acabou com a sua vida porque foi acusado de conspiração contra o imperador. Eles o cegaram por traição e o jogaram na prisão, onde ele se matou. Ele explica que todas as almas que se suicidam são mantidas no sétimo círculo e lá se tornam árvores. Lá suas folhas são comidas por arpia, o que causa muita dor nas árvores. Para passar do sétimo ao oitavo círculo do inferno, Virgílio e Dante recebem a ajuda de Gerião, o monstro da fraude, com rosto de homem honesto, as patas de leão, corpo de serpe e um ferrão venenoso na ponta de sua cauda. Oitavo círculo, Malebolge. Este círculo é dividido em 10 bolgias, fossos com pontes entre eles que são colocados em torno de um poço circular. Malacolda é o líder que guarda a entrada do oitavo círculo do inferno. Ele mente e engana Dante e Virgílio, dizendo-lhes que há pontes nesses círculos e eles não têm nada com o que se preocupar. No entanto, esse caminho é muito perigoso. Cada bolgia tem diferentes tipos de pessoas, cujo pecado é a fraude. Eles encontram sedutores, feiticeiros, falsos profetas, políticos corruptos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, alquimistas, falsificadores e infiéis. O Papa Bonifácio VIII, o inimigo político de Dante, está entre os pecadores que eles encontram nesse círculo. Na jornada do oitavo ao nono dos círculos do inferno, eles recebem a ajuda de Anteu, um gigante que os carrega pelo poço para o nono e último dos círculos do inferno. Nono círculo, Lago Cocyte. Este círculo é formado pelo Lago Cocyte. Os pecadores aqui estão submersos no gelo, apenas com suas cabeças para fora. Dante vê Bocca degli Abati, um traidor florentino que tem tanta vergonha de seus pecados que a princípio não quer dizer seu nome a Dante. Conforme Dante e Virgílio avançam pelo lago, eles veem a figura gigante de Lúcifer também preso no gelo.
Lúcifer é o príncipe do inferno. Ele tem 3 bocas e cada uma delas segura um pecador: Judas, Brutus e Cássius. Para sair do inferno, Dante e Virgílio devem escalar o corpo de Lúcifer. Eles conseguem rastejar para fora do buraco e eles conseguem encontrar uma ilha onde vêm muitas estrelas brilhantes e o Monte Purgatório. Assim encerramos a primeira parte do livro, O Inferno de Dante. No início da segunda parte da Divina Comédia, Dante e Virgílio se encontram na aurora de um novo dia. Eles param na costa e veem um barco chegar. No barco, almas trazidas por um anjo que subirá ao Monte Purgatório, junto com Dante, para se livrar dos pecados e seguir para o céu. Dante não pode perder tempo, mas é forçado a passar a noite fora do purgatório, pois as outras almas não podem viajar à noite. Dante adormece e, ao acordar, Virgílio lhe diz que Santa Lúcia o ajudou e carregou direto para os portões do purgatório. No purgatório, eles têm 7 terraços para percorrer. Antes de entrarem, um anjo coloca 7 letras P na testa de Dante. Elas correspondem aos 7 pecados capitais. O anjo diz que toda vez que o terraço de um pecado é ultrapassado, um P será removido. O primeiro terraço é do orgulho. Lá Dante e Virgílio veem penitentes carregar pesos montanha acima, simbolizando a humildade, para curá-los de seu orgulho. O segundo terraço é dedicado à inveja. Os invejosos penitentes lá são tratados com as pálpebras costuradas com arame de ferro e, se não bastasse isso, temos vozes gritando exemplos da inveja, intensificando o efeito da punição. O terceiro terraço tem a ver com a ira. Os penitentes aqui são tratados com fumaça negra que entra em seus olhos e os torna cegos. O quarto terraço é dos preguiçosos. Eles são punidos correndo sem parar e sem qualquer tipo de descanso. No quinto terraço, eles punem as almas gananciosas e avarentas. Os punidos são amarrados pelos pés e braços de bruços para o chão. Para se livrar desses pecados, eles devem gritar exemplos de pobreza e generosidade. O sexto terraço é dedicado à gula. Aqui os penitentes limpam suas almas experimentando fome e sede extrema. O sétimo terraço é o da luxúria, onde os penitentes caminham em chamas e gritam exemplos de castidade. Ao pôr do sol, eles alcançam a saída do último terraço, e o último P de Dante é removido pelo anjo. Porém, para prosseguir, ele deve passar por uma parede de chamas que separa o purgatório do paraíso. Dante fica muito assustado e hesita, mas Virgílio o convence a seguir e ser corajoso, pois assim que passar por esse obstáculo, finalmente verá Beatriz. Quando Dante passa pelas chamas, ele adormece. Ao acordar na manhã seguinte, pronto para iniciar sua jornada pelo paraíso, eles se aproximam das margens do rio Lete e de repente Virgílio desaparece e Beatriz aparece na frente do protagonista. Ele fica arrasado e sofre com a perda de seu amigo. Beatriz é retratada como guia de Dante através do purgatório. Ela é muito instruída, um pouco rígida e obviamente acredita no bem de Dante. Ela acredita que essa viagem salvará sua alma e lhe concederá salvação. Ela é uma personificação do conhecimento divino, sabedoria e julgamento bom e justo. Dante confessa a Beatriz todos os seus pecados. Ela o julga por eles e expressa sua decepção. Uma mulher chamada Matilde está se lavando no rio Lete quando Dante adormece. Quando ele acorda, Beatriz lhe diz que ele pode prosseguir com uma condição. Ele tem que escrever sobre tudo o que ele vê no paraíso quando voltar à Terra. Então Matilda submerge Dante no rio Enoé, o que deixa pronto para subir ao céu ao lado de Beatriz, encerrando a segunda parte do livro, O Purgatório de Dante. O paraíso de Dante consiste em 9 esferas. A primeira esfera é a Lua. Beatriz explica a Dante a estrutura do universo. Ela diz que a Lua é o lar das almas que quebraram seus votos. Suas palavras careciam de coragem e não eram confiáveis. A segunda esfera é de Mercúrio. Lá Dante e Beatriz encontram Justiano, que explica a história da Roma Antiga. Esta esfera está situada muito perto do Sol. Ela representa aqueles que fizeram boas ações. A terceira esfera é de Vênus. Lá Dante encontra Charles Martel de Anjou. Ele fala com Dante sobre a importância da diversidade social e do aprimoramento de sua função pela inclusão de pessoas com origens diferentes. A quarta esfera é a do Sol. Lá São Tomás, junto com outras 11 almas, explica a Dante a importância de não julgar precipitadamente e estar atento à prudência. A quinta esfera celestial é Marte. Tem a ver com os guerreiros que morreram por sua fé e por Deus. Lá Dante conhece Cátia Guida, que ele fala sobre o passado dos florentinos e a missão de Dante em entregar todo o conhecimento que ele adquiriu em sua jornada para Florença e seus cidadãos. A sexta esfera é de Júpiter, local dos reis que fizeram justiça.
uma águia gigante fala com Dante sobre a justiça divina e os governantes do passado, como Constantino e Trajano. O sétimo nível do céu é a esfera de Saturno. É dedicado àqueles que vivem pela temperança e oram vigorosamente por toda a vida. Ele testemunha pessoas que sobem e descem uma escada dourada. Aqui Dante conhece São Pedro Damião, que lhe dá um sermão sobre a corrupção do clero e a predestinação. Eles discutem o declínio moral do Instituto da Igreja. O oitavo nível é chamado de estrelas fixas. Aqui Dante e Beatriz encontram a Virgem Maria e outros personagens bíblicos, como Adão, João, Pedro e Tiago. Eles explicam a Dante as complexidades do céu e do Éden. A nona esfera é conhecida como Primum Mobile. É controlado por Deus especificamente e, portanto, afeta todas as outras esferas. É o lugar onde vivem os anjos. Beatriz explica a Dante a história da criação do universo e da vida dos anjos. Eles ascendem lentamente a Empírio, o lugar mais alto do céu. Uma vez lá, Dante fica coberto de luz, e isso permite que ele veja Deus e a Santíssima Trindade. Depois que sua jornada termina, Dante percebe que o amor de Deus é eterno. Ele agora entende completamente o mistério da reencarnação. A resposta foi abençoada por Dante pela mão de Deus, e agora ele compreende totalmente a imagem completa do mundo. A Divina Comédia de Dante é uma obra de arte complexa, levando o leitor através dos 9 círculos do inferno, os 7 terraços do purgatório e as 9 esferas do céu. Cada uma das partes da jornada está cheia de almas mortas que sofrem tentando se livrar de seus pecados ou simplesmente sobrevivem na vida após morte. E está repleto de figuras históricas e criaturas místicas e mitológicas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além de deixar aquele super like para ajudar na divulgação. Grande abraço a todos vocês, se cuidem, fiquem em casa se possível, usem máscara e até a próxima.